Nós vamos falar sobre o jejum original de Isaías 58, a oferta original e o verdadeiro culto de Amós 5, o dízimo original de Malaquias, os profetas originais como você nunca viu. A começar do jejum original, quem já leu Isaías 58? Isaías 58 é um texto que já é terrível por si só em qualquer BS. BS é Bíblia Sagrada. A tua Bíblia aí. Imagina com os originais. Está preparado? Vamos lá? Olha, é terrível. Esses 3 textos de hoje é terrível. Você que frequenta a igreja, conhece alguém, pede para ela abrir uma BS e acompanhar, porque vai ser terrível. Pode abrir aí a sua Bíblia online, física, em Isaías 58. O pessoal já está começando a escrever lá o que eles lembram sobre Isaías 58. Só que isso que vocês estão escrevendo aí são expressões sinônimos arcaicos de uma tradução arcaica que já é linda, mas que não expressa exatamente o que Deus quis dizer. Hoje vocês vão saber, como nunca. Olha o que Deus diz: grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta e anuncie ao meu povo seus graves erros. Todo dia eles me procuram. Vamos ver se mudou alguma coisa para hoje? Todo dia me procuram. Quem vê, pensa que eles me amam, que eles se interessam por meus caminhos. Quem vê, pensa que é uma nação santa, que faz o que é certo, mas eles quebraram o contrato. É como hoje ou não? Vivem orando e pedindo o que eles pensam ser justo, que para eles é bom. Sempre querem estar próximos de mim. Nós jejuamos, oramos e cultuamos, e o Senhor ainda não nos respondeu como queríamos. Mas logo depois do jejum e da oração, vocês buscam os vossos interesses. E materialistas, vejo vocês explorarem os vossos funcionários. Olha aí. Guarda o sábado de Isaías 58, mas explora funcionário, empresário adventista, político, líder. Tá vendo? Mas busca os seus próprios interesses. Jejua, mas busca os seus próprios interesses. Diz Deus: mas logo depois do jejum e da oração, vocês debatem, brigam. Eu vejo vocês brigando com todo tipo de maledicência e até violência. Então aprendam. Eu nunca quis que ficassem sem comer, de joelhos implorando bênçãos para mim. É isso que vocês chamam de jejum? Acham que é isso que eu quero? Então aprendam. O jejum que eu sempre quis é lutar contra a injustiça, é libertar os escravos e tratar todos os seres humanos igualmente. Jejuam e possuem escravos. Você está vendo que esse texto comprova tudo que eu falei? Que aquelas passagens da Bíblia lá, pega uma escrava bonita para ti, raspa a cabeça dela, lá, não tem encaixe nenhum, porque ou isso aqui está certo ou aquela passagem está certa. As duas se confrontam. É um Deus que não suporta escravidão, domínio de outro ser humano. Você vê, nós não estamos falando de segundo contrato, estamos falando de profetas na vigência do primeiro. Então, aquelas partes são gritantemente adulteradas. Percebe? Só pela coerência. É compartilhar o alimento com quem tem fome. O que é jejum?
Jejum é você deixar de comer para dar de comer a alguém. Quer dizer, come menos. Come com menos qualidade. É não permitir que seres humanos não tenham onde morar, não tenham o que comer e não tenham o que vestir. Tem gente que vai pegar esse texto e vai achar que é para pegar morador de rua e levar para casa dele. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está tratando, não é para você. Não é uma questão para ser, sabe, para resolver o mundo individualmente você. O texto está tratando de algo macro, algo coletivo. O texto está dizendo assim, ó. Eu não quero ver na sociedade judaica gente passando fome. Gente morando na rua sem ter onde morar. Sem ter uma casa. Está falando de política, está falando de transformação social, de comunidade social. Não é para você sair resolvendo o mundo, não tem como resolver o mundo. E não é para entrar na política também mudar. Era para seguir isso aqui. Isso aqui é primeiro contrato. Não é para nós. Nós não somos essa sociedade. Mas aqui está um modelo de sociedade que Deus quer. Aqui está o caráter do teu Criador. Quer conhecer Deus? Teologia original? Eis a tua oportunidade de conhecer Deus. Deus é isso aqui. Deus quer que você transforme a sociedade para erradicar a pobreza. Está vendo? É isso aqui. Está vendo? Não tenham o que comer e não tenham o que vestir. Ah, se esse fosse o vosso jejum, a vossa luz não seria hipócrita. Sabe o que é interessante? Aqui no original, Deus não fala que eles não tinham luz. Eles tinham luz, mas era uma luz falsa. Era uma luz hipócrita. Agora, se o jejum deles fosse esse amor, então a luz deles seria como o nascer do sol. E então o meu poder, isto é, a minha tecnologia, estaria à vossa disposição. Quando eu falo tecnologia, você tem que assistir a Septologia, a Torá original, para entender, que senão você não vai entender o que é poder na Bíblia, glória. Não é místico, não. A minha tecnologia estaria à vossa disposição para serem uma nação brilhante e exclusiva. Aí sim eu interferiria. Eu diria, eu estou aqui. Você está vendo? Consegue entender o que é cumprir contrato para Deus? Ou melhor, qual é a parte de Deus nesse contrato? Eu queria que vocês escrevessem isso. Qual é a parte de Deus no contrato? Sabe por quê? Porque essa pergunta explicaria e provaria o que eu sempre vos ensinei como ninguém no mundo, que Deus não interfere, só interfere quando tal na Universidade X, em toda a Bíblia. Deus não interfere porque Ele é justo. Aqui, eis o teu Deus dizendo, eu só vou interferir quando vocês erradicarem a miséria, a pobreza, a discriminação. Pode jejuar, pode orar, pode gritar, pode se ajoelhar, pode fazer o que quiser. Eu não interfiro. Chama pelo nome, chama pelo sangue, oferece o que tu quiser. Eu não vou fazer nada. Eu só vou fazer o dia que vocês agirem e resolverem e fazerem o que eu pedi no contrato. Quando vocês fizerem, aí sim, aí eu interfiro. É por aí que você começa a entender por que que nós estamos sem interferência de Deus. Por que que Deus está calado? Por quê? Será que tem miséria no mundo hoje ou não? Tem fome no mundo? Não. Será que os cristãos estão lutando para erradicar a fome, a miséria? Será que os cristãos estão lutando pelo capitalismo? Ou pelo falso comunismo? Pela falsa direita e pela falsa esquerda? Pela tesoura, pelo show de Truman político? Pela tesoura Marx e Max? Nenhum deles. Deus continua, se fossem justos, eu eliminaria os injustos. Olha isso.
Que é o que aconteceu no episódio Ananias e Safira. Todos falavam a verdade. Você tem que entender que naqueles dias todos não era tão difícil. Eram 500 aproximadamente. Então imagina, 500 falando a verdade e 2 mentindo. Morreram. Por isso que eu digo, ai de ti, se um dia perto da grande tribulação, ou já na GT, o povo se unir, ou se o ex fosse unido. Aliás, você que está me ouvindo aí, ainda bem para a tua sorte que as escolas são desunidas, que os professores são desunidos. A tua sorte é que eu morro aqui 8 anos, 9 anos ensinando unidade, errar, 700, 7 mil. Que se unissem e vivessem aquilo, exatamente aquilo. Ai de todos os outros. Ai de todos os outros. Vocês entenderam ou não? Vamos de novo. Se fossem justos, eu eliminaria os injustos. Olha isso. Olha como Deus é. Mas tudo que vejo é escravidão, materialismo, golpes, enganos, dedos acusadores. Olha aí. Quando eu fiz a música Metanoia, o teu dedo apontado vira para o seu lado, você pensa o quê? Você pensa que é música de Aquel? Olha o que Deus está dizendo. Dedos acusadores. Tudo isso eu tenho visto, diz Deus. Olha que Deus fala mais. Está aí na tua Bíblia. Deus diz assim, ó, falsidade no falar. Está aí. Falsos no falar. Religiosos egoístas, que não vencem a si mesmos para ajudar os aflitos. Aí na sua Bíblia diz que não renunciam, que não pensam nos outros. E é por esta razão que a vossa fé é como as trevas. E é por estar nas trevas que Deus não interfere. Entendeu? Isso é seríssimo. Tudo seria restaurado. Vocês seriam como um jardim bem regado, como uma fonte de água inesgotável, ou como uma fonte de águas inesgotáveis. Vocês seriam assim. Aí não adianta lá cantar. Você é como um jardim fechado, regado e cuidado por Deus. Você não é mentira. Essa promessa é mentira, essa profecia é mentira, é tudo mentira. Não é isso que Deus diz. O tratamento de Deus é do contrato para o coletivo. Ele quer que todo o povo resolva isso. Se todo o povo resolver, ele vai agir. Senão, não adianta tu ficar cantando, orando e tendo intimidade com o papai. Ah, eu e o pai. É tudo mentira. O jardim bem regado não é você, não. Essa palavra é para mim, para ti coisa nenhuma. Esse é o sábado que escolhi que guardassem, fazer descansar os oprimidos. Escreva aí, é para os oprimidos descansarem. Guardar o sábado com gente passando fome, com gente morando na rua. Guardar o sábado com seres humanos sendo escravos. Imagina, não paga os funcionários, explora os trabalhadores, cheio de gente miserável, na porta da casa dele, implorando comida, e ele dizendo, esse é o povo do Senhor, essa é a sociedade do Senhor, eu sou de Israel, o povo de Abraão, Isaac e Jacó, guardando o sábado. Você já imaginou quanto que Deus tinha nojo? Guardando o sábado. E o povo oprimido sem ter o que comer no sábado. Que sábado é esse? É mais um sábado de opressão, de desgraça. Os funcionários escravizados, os seres humanos julgados, desprezados e dominados por vocês. Meu Deus, que coisa linda.
Isaías 58 é esplêndido para entender a essência de Deus, que coisa que nenhuma igreja vai pregar. Vamos para a oferta original e o culto, a liturgia original em Amós 5. Aqui é ainda mais extraordinário. Ouça essa palavra lamentável, ó nação de Israel. Caída para nunca mais se levantar está você, virgem Israel, abandonada em sua terra. Ninguém conseguirá levantar vocês. Vossa lei, vossas constituições são hipócritas. A justiça dos tribunais é uma farsa. E quase tudo que dizem na mídia não é verdade. Mudou alguma coisa ou não? Vocês pisam no pobre e o escravizam para produzir o vosso pão. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Meu Deus do céu. Sabe o que é isso aqui? É o adventista que está aqui agora num prédio de luxo de frente ao mar em Balneário Camboriú, dizendo: estou guardando o sábado. Mas para pagar as parcelas de 5, 10 mil do apartamento dele, tem uma periferia enorme de pobres do outro lado da BR, desgraçados e miseráveis, para sustentar o seu status. Assim é aqui, assim é aí, assim é em qualquer lugar. O fenômeno social dual, rico e Lázaro. Nada mudou. E ainda assim eles estão com a Bíblia, com o seu carro de 200 mil reais, indo no culto sabático dominical. Aleluia. Para agradecer a Deus o que Deus deu para eles. Isso se eles não ganharam no mundo das drogas, do crime, da corrupção e depois se converteram. E agora dizem: olha como eu tenho, como Deus me deu. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, prédios, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não vão comer e nem beber. Os justos que falam a verdade são perseguidos no vosso governo. Alguma coisa mudou? Na política vocês recebem suborno. Na polícia e na justiça os mais pobres não possuem defesa. O pobre pensa assim: a única forma agora é entrar na justiça. Na justiça não tem como também. Eu vou chamar a polícia também não tem como. E Deus olhando. E o vereador, o deputado, o prefeito evangélico dizendo: aleluia, essa cidade é do Senhor. Os sábios estão calados. Sabe por quê? Olha que texto incrível. Pois sabem que em tempo de desgraças... O que é que Deus está querendo dizer com isso? Aparentes. Isto é, com os religiosos, sacerdotes, hipócritas, corruptos no poder, fecha aspas, fecha parênteses, não podem falar, porque são prudentes, e como os sábios são prudentes, preferem o silêncio. Ou seja, quem fala a verdade é perseguido. Aí o que o sábio tem que fazer? Se calar. Quer dizer, os únicos que são bons naquela sociedade, que estavam vendo aquela desigualdade social, a hipocrisia, a mentira dos sacerdotes, a mentira dos políticos, os únicos que eram bons, quando abriam a boca eram calados, presos, torturados, ameaçados, mortos, processados, humilhados. E com isso, os que são bons fecham a boca. Alguma coisa diferente de hoje ou não? Você está vendo que os tempos de Amós, os tempos de Isaías, os tempos de Malaquias são os mesmos
Se odiassem o mal e amassem o bem, todo o sistema político e religioso estabeleceria justiça e não haveria discriminação, nem escravidão. Tá vendo? Assim como escolhem o mal, assim diz o Senhor Elohim, o Senhor dos exércitos, haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas, prejuízos e crises financeiras. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, achando que será bom, que eu virei arrebatar a igreja. Olha aí, não é isso que está escrito, evidente. Mas nesses tempos, olha só o que Deus já falava. Vocês acham que o meu dia que vocês tanto pedem, que o profeta Moisés, profeta e líder político Moisés vaticinou? Quer dizer, existia a ideia de que o dia do Senhor era o dia de salvação para Israel. E aí Deus está falando para eles aqui, ó, vocês estão achando que o meu dia vai ser bom, que quando eu for até vocês vai ser bom, mas não vai ser bom não. Vocês estão achando que eu vou aí livrar vocês, e hoje não é a mesma coisa? Que Jesus vai voltar, volta Jesus, volta. Jesus vai voltar para quê? Vai voltar para salvar, vai voltar para arrebatar, vai voltar para livrar. E é o que Deus está dizendo. Achando que será bom, que eu virei livrar? Não, eu virei em trevas. E olha que aqui está resumido, que aí na tua Bíblia fica repetindo. Não vai ter nada de luz, vai ser densas trevas. Está bem assim na tua Bíblia. Está vendo? Meu Deus. Olha isso, gente. Cadê uma igreja para pregar isso aqui? Cadê uma mesquita? Cadê uma sinagoga? Será como se fosse um homem fugindo do leão e de repente encontra um urso. Olha o que Deus está dizendo. A vida está horrível para vocês, né? Estão fugindo do leão e dizendo, Deus virá nos ajudar, vai levar nós embora, vai nos proteger. Quando vocês olham direito, Deus é um urso. Aí ele faz outra comparação. Olha o que Deus diz. Deus, gente, o teu Deus, o Criador. Olha só, olha o que Deus diz. Ou como alguém que está fugindo de algo ruim e chega em casa e fecha a porta e coloca a mão na parede para descansar. Quando coloca a mão na parede, tem uma serpente. A serpente pica. Ah! Venenosa ainda. Sabe o que Deus está falando com isso? Eu sou essa serpente. Você está aí numa vida difícil, correndo para chegar em casa. Mas quando você chegar em casa, você pensa, ah, Deus chegou. Virei em escuridão total. Olha o que diz a Bíblia, sem um raio sequer de claridade. Como Deus é bom, né? É isso aí, professor Paul. Esse é o batismo com fogo. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Oh, Amós, lindo que texto. Não suporto seus cultos, suas reuniões, suas liturgias, seus rituais. Mesmo que vocês me tragam as melhores ofertas de animais, de cereais, não darei a menor atenção para elas. Não quero ouvir o som das suas músicas religiosas. Estou cansado dos vossos hinos. Não quero ouvir o som das liras, guitarras, violões. A canção que sempre pedi e o culto que sempre desejei é a justiça correndo como as águas calmas de um rio perene. Ou seja, por que um rio? Porque era isso que era para ter acontecido, viu?
Poxa, se passaram 500, 1000, 1500, 2000, agora 3500 anos e nada desse rio correr integralmente. A gente precisava de uma transformação, mas quem é que vai ouvir profeta? Revelare. Aliás, que grande revelare aqui, ó. Aqui está a grande prova de tudo que foi ensinado e revelado na septologia Torá original. Vê, olha o que Deus vai falar, abre aspas, na verdade isso não é novo. Pois vocês passaram 40 anos no deserto fazendo sacrifícios, trazendo dízimos e ofertas. Sabe para quem? Para mim não, para vocês mesmos. Só esse texto aqui prova que tudo que eu falei na septologia é verdade. Só esse versículo. Quem é bom de interpretação de texto aí? Só esse versículo. Porque Deus está dizendo, os 40 anos de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foi um lixo. Tudo que vocês fizeram para vocês, para mim não foi. Pois, quando viam que eu não atendia vossos privilégios, corriam aos deuses pagãos buscando atalhos e bênçãos pessoais, que é como todo mundo faz hoje, muda de igreja, muda de religião, muda de fé, mas ninguém ouse confrontá-lo. Quem é louco para ter um professor Áquil na Filosofia X para confrontar sua consciência? Isso é loucura, sabe? Contraproducência, porque tu tá numa igreja até que falem contra o que você pensa. Vai para outra religião, muda de essência, porque o teu Deus, na tua visão, Deus é aquilo que você quiser. Então veja, olha o que Deus está dizendo. Eles faziam sacrifícios, oblações para Deus. Quando eles viam que não funcionava, eles faziam um para outros deuses, mas alguém vai ter que funcionar. Sempre agiram com interesses próprios, e é por isso que nenhuma oferta em 40 anos eu aceitei. Já pensou? Olha esse texto de Amós, nenhuma oferta em 40 anos Deus aceitou. Agora vos enviarei ao exílio para além de Damasco, diz Elohim, o Senhor dos Exércitos. Você sabe o que é Senhor dos Exércitos? Ou Deus dos Exércitos? Deus significa a mesma coisa que Senhor. Deus é Senhor do céu e da terra, Senhor da matéria e da imatéria. Você sabe por que exércitos? Por que exércitos? Porque ele não é El, ele é Rim, ele é Elohim, ele é plural, ele é 72 emanações. Então quando fala Senhor dos Exércitos, na verdade está falando de o Deus das emanações, o Deus desses exércitos. Deus é esses exércitos. Bom, depois de jejum original e culto original, vamos fechar com o dízimo original. Está preparado aí para pegar os seus familiares com todo carinho? Um dia, BS aberta, box aberta, e vamos ler Malaquias 3? Quem ainda tem em casa o envelope do dízimo aí, da oferta, do voto? Malaquias 3:10, Malaquias 3:10, Malaquias 3:10, Malaquias 3:10. Hoje a gente vai fazer um escrutínio de todo o livro de Malaquias, porque se a senhora, minha querida, que está aí me julgando, lesse Malaquias, lesse qualquer Bíblia, a senhora parava imediatamente de patrocinar e ser cúmplice de todo esse sistema. Mas vamos lá, você pode fazer isso agora, comigo aqui, ó. Malaquias 1. Esta é a palavra de Elohim contra quem? Destinatário quem? Quem? A palavra é para quem?
É muita burrice, né, meu? Encontra uma carta lá de um namorado para namorada, pega lá metade da carta, lá os parágrafos do meio, e diz que é para você. Por meio de quem? Malaquias. Eu sempre os amei. Deus é amor, viu? Deus te ama, Jesus te ama, queridão. Jesus te ama, queridinha do papai. Viu? Jesus te ama. Eu adoro fazer isso aqui que eu vou fazer de novo. Eu amo fazer isso aqui. Nunca vi igual. Ó, vou fazer aqui, ó. Vou fazer login aqui na minha conta. Ó. Fazer login. Agora o TikTok tem esse anúncio chato. Sai. Sai. Aqui, pronto. Porque é impossível se esconder da vontade dele. Oh, que coisa linda. O que mais? Deus não está atrasado. Ele tá chegando. Vai te ajudar. Logo, logo. A morte pode bater na tua porta. Pode bater na sua porta. Aquele que habita no esconderijo. É isso aí. Oi, gente. Eu vim aqui contar um pouquinho da minha experiência com Deus hoje pra vocês. Oh, que coisa linda. Promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. É só isso que tem aqui. É aleatório. É só eco. Só mentira. Aí Deus começa assim, ó. Eu sempre os amei. Já pensou? Aí todo mundo faz aquela carinha de amado aí. Faz aí, vai lá. Alunos, vai lá. Deus falando, vai. Eu sou Deus, vocês são o povo de Israel, vai. Eu sempre os amei. Vai, eu tô pedindo para vocês, vai lá. Que coisa, hein? Mas sou justo. Aí ele inverte tudo. Da mesma forma que aceitei Jacó, amei Jacó, não esqueça não, desprezei Esaú. Olha a dualidade. Dualidade de Deus. Vou ficar louco aqui. Desculpa o ruído. Meu Deus. Sabe o que ele está dizendo? Não, ainda vai ter o ignorante da predestinação que vai achar aqui que tem um predestinado para ser amado e para ser odiado por Deus. Um boca de burro. O que é que o texto está dizendo? Deus está dizendo assim: eu amo vocês, se cumprir o contrato. Se não cumprir, não são mais Jacó, são Esaú. Por quê? Jacó e Esaú são sextra e dextra de Israel. Escreve aí. Jacó e Esaú são sextra e dextra de Israel. Você entendeu? Jacó e Esaú são sextra e dextra de Israel. Ou seja, não fez o que é para fazer, eu odeio vocês, igual eu odiei Esaú. Então não é que um povo foi escolhido e o outro foi escolhido para ser destruído, não é isso. É o mesmo povo. Acertou, amo. Não acertou, odeio. Entendeu? Então eu amo vocês, mas do jeito que vocês estão agindo, eu odeio. Vocês sacerdotes desprezam o meu nome. Quem? Para quem é o texto? Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Quem é que faz a primeira pergunta? Você entendeu ou não? Que o texto de Malaquias
Estou falando aqui de linguagem, modelo linguístico, lexical, semântico. É assim, ó. Eles perguntam, eu respondo. Eu pergunto, eles respondem. É uma conversa de Deus com quem? Com os sacerdotes. O sacerdote pergunta para Deus, Deus responde para o sacerdote. O sacerdote pergunta para Deus, Deus responde para o sacerdote. O sacerdote pergunta para... Você entendeu? Por que isso é importante? Porque só assim que você vai entender em quem roubamos. Aí, se você não entender semântica aqui do começo do texto do livro todo, você não vai entender para quem ele está falando da questão do roubo, dos dízimos. Bom, vamos lá. Suas ofertas são imundas. Já começa assim. Pois engana os fiéis dizendo que aqueles são os seus melhores animais e os seus melhores cereais, quando separam o melhor para vocês e vendem para eles o pior, para que ofereçam para mim. Mas quando vão aos políticos, aos poderosos, dão os melhores presentes. Gente, esse texto aqui é Bíblia Original, Códex, terceira edição, porque se tu pegar na tua Bíblia, tu vai ficar lendo, olha, horas, dias, e não vai entender. Na tua Bíblia vai dizer assim, ai, traz animal cego, animal deficiente, animal manco, animal... Não é isso. Animal doente. A verdade é que eles pegavam o que era pior e levavam para Deus, porque eles se esqueciam. Sabe que eles começaram a pensar? Deus nem se importa mais com esse negócio aqui. Aí quando ia se encontrar com o governante, com o poderoso, dava o melhor. E Deus olhando. Aí quando ia vender para os fiéis, se é alguém rico, o melhor. Se é alguém pobre, pega aquela ruinzinha lá que já está morrendo, dá para ele. Você entendeu? Olha a situação que aquilo estava. Você vê que esse é o mesmo caso de Caim e Abel. Por que Caim é o problema? E é a mesma situação de Ananias e Safira. Você está vendo quanto que Deus odeia isso? Alguém que diz assim, isso daqui é o meu melhor para ti. Mentiroso. Deus odeia. Olha, nunca diga que você está dando o teu melhor para Deus e não é o melhor. E nunca diga que está dando o melhor para alguém que não é o teu melhor. Deus odeia, odeia. Odeia tanto que ele disse assim, ó, e agora, sacerdotes, como é que vocês vão conseguir me acalmar? Quero ver vocês conseguirem me acalmar. Meu Deus. Que terror. Ah, se vocês sacerdotes, hoje os rabinos, pastores e padres, fechassem os templos, hoje as igrejas, mesquitas, sinagogas. Gente do céu. Olha esse texto. Malaquias 1. Ninguém lê Malaquias 1, só Malaquias 3. O contexto. Olha o que ele está dizendo. Ah, se vocês fechassem as igrejas. Sabe o que ele diz? Pelo menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente, e não perderiam o vosso tempo e o vosso dinheiro com ofertas vãs. Não tenho nenhum prazer nos vossos templos. Ou seja, escreve aí, era melhor fechar as igrejas, fechar os templos. Estão perdendo tempo, dinheiro. Malditos sejam os sacerdotes. Eu não preciso de vocês, sabe por quê? Porque eu sou conhecido, louvado, amado, temido no mundo inteiro. Malaquias 2. Se vocês sacerdotes não me ouvirem, até as bênçãos de vocês serão amaldiçoadas. Até bênção vira maldição. Viu? Aliás, diz Deus, já as amaldiçoei.
Por causa de vocês eu vou destruir a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês fezes dos animais oferecidos em sacrifício em suas ofertas religiosas, e lançarei vocês fora, juntamente com as fezes. Não, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus está dizendo que vai pegar os animais que eles oferecem, sabe? Vai apertar lá até sair as fezes do intestino e vai passar na cara deles. Levi sim assinou o contrato comigo e honrou. Lá atrás, lá no começo, a original e verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele foi coerente com o que acreditava, com o que assinou, com o que entendia, cria, vamos dizer, honrou o contrato. Um sacerdote devia ser exemplar, mas vocês não só se desviaram do caminho, como através do ensino desviaram todos aqueles que aprenderam com vocês. Ou seja, quem são, pergunto para vocês e vocês gritam aí, quem são os verdadeiros desviados? Fala aí. Não é interessante eles chamarem as ovelhas de desviadas quando o texto está falando que eles são os desviados e que eles desviam as pessoas com os seus ensinos? Olha que terrível. Vai piorar. Vocês quebraram o contrato com Levi. Tudo que Levi fez não adiantou nada porque vocês não honraram. Vocês destruíram. Vocês sempre foram interesseiros, enganadores e parciais quando ensinam. Olha isso. É o teu Deus dizendo: vosso ensino nunca foi justo. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Isso aqui é emocionante. Deus está dizendo assim: a tua Bíblia original, o Códex, é um ensino justo. Porque você levou em consideração o contexto, palavra por palavra. Pastor, igreja evangélica, padre, rabino, você foi parcial, o teu ensino é falso, é injusto, porque não leva em consideração o todo. Gente, agora para pensar quantos líderes religiosos que pregam textos do Velho Testamento, texto do primeiro contrato, textos mentirosos, textos enganosos, textos isolados, e para ver isso daqui, como é que Deus vai julgar essas pessoas? Está aqui, ó. Malaquias 2. Não adianta chorar no altar dos templos. Deus chega até a zombar aqui, ó. Às vezes eu faço umas coisas que o pessoal diz: nossa, quanto sarcasmo, não gosto dele, é muito arrogante, vamos desinscrever. Você está ferrado com Deus então. Porque é o que Deus diz aqui. Alguns chegam a chorar, vão lá no altar, choram, alguns chegam até a gemer. Olha Deus zombando dos religiosos, dos sacerdotes que iam no altar do templo gemer. Mas além de não cumprirem o contrato comigo, estão lá orando, chorando, gemendo, também não cumprem com ninguém. Vou dar um exemplo, Deus diz. Pois eu bem sei que a maior parte dos sacerdotes traíram suas esposas, mesmo elas sendo suas fiéis companheiras desde o primeiro dia do casamento. E depois vocês vêm orar e dizer: somos filhos de Abraão, do mesmo contrato de Levi, e nós e nossas esposas somos uma só carne. Meu Deus do céu. Olha o teu Deus. Você está vendo? Tem gente aí no chat dizendo: estamos chocados.
Mentirosos! Traem a mim como traíram suas esposas, não honram contrato nenhum, e depois vão lá chorar e gemer no altar. Sabe o quê? Suas orações me cansam. Pois elogiam os sacerdotes traidores como se fossem homens de Deus. Aí na tua Bíblia diz assim: e mesmo depois de todas essas adulterações, essas pessoas adúlteras, profanas, hipócritas, como vocês viram lá, né, que o pastor está de joelho, chorando, orando, gemendo, você ainda diz: nossa, que homem de luz, que homem de Deus. É isso que o texto está dizendo. Malaquias 3, eis que enfim chegamos no famigerado capítulo. Aí Deus começa assim, ó: vejam, eu enviarei o último profeta e o Messias. Escreva aí: o anjo do concerto. Ele será o mensageiro do primeiro contrato. Aquele que vocês tanto desejam e oram, virá. E ele virá no pátio do vosso templo. Sabe quando é que isso se cumpriu? João 2, do 18 ao 23, lê lá. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Quer dizer, olha como é que Deus via. O sistema religioso estava sujo, podre, imundo. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Os sacerdotes e os levitas serão crivados e purificados. E é o que Jesus fez em 1260 dias, a começar por João Batista, para encerrar o ciclo de profetas do primeiro contrato. Veja, e eu mesmo virei a vocês trazendo juízo. Espera aí. Olha que interessante. Primeiro ele diz assim: enviarei o meu anjo, o meu mensageiro. Quando um judeu pega esse texto de Malaquias até hoje, é por isso que muitos não acreditam em Jesus como Messias. Quando eles pegam esse texto, um judeu faz assim, ó: enviarei o mensageiro. Então Elias vai vir nos últimos dias, estamos esperando o profeta. Então vai ter um profeta e depois um Messias. Aí o Messias, Malaquias 4, ou o profeta 4 e o Messias 3. Aí fica na dúvida. Por isso que João lá no Apocalipse 13, no Apocalipse 13, João, com esse entendimento escatológico aqui, vai falar sobre duas bestas. Porque você tem Malaquias 3, uma pessoa, e Malaquias 4, outra pessoa. O que o judeu faz? O judeu olha e diz assim: peraí. Então Deus vai enviar uma pessoa no espírito de Elias e outra no espírito de Moisés. Olha que interessante isso. Só que o que não se percebe é que no mesmo texto Deus diz assim: eu virei a vós com o juízo. Ou seja, a pessoa que está vindo não é enviada, é metáfora apenas. Não é um mensageiro apenas. Ele diz no próprio texto, olha a linguagem profética: eu mesmo virei a vós. Então quem é Jesus? Porque entre vós há sacerdotes em sociedades secretas, a tua Bíblia diz feitiçaria, infiéis às suas esposas, mentirosos, materialistas e escravizadores, explorando os trabalhadores em seus salários, oprimindo os órfãos e as viúvas, privando os estrangeiros dos seus direitos. Lembra dos direitos dos estrangeiros, que eles tinham que comer a mesma comida, que tudo que caísse da plantação era para eles, para que não estivessem passando, tivessem o que comer. Quando fosse pagar alguém, isso lá na lei, nós vimos aqui na septologia da lei original, na lei, quando fosse pagar alguém, tinha que pagar logo, não fica demorando não. Fica deixando para outro dia, paga. Trabalhou para ti, paga.
Olha que interessante, gente. Os sacerdotes estavam nesse nível de corrupção aqui, ó. Nesse nível aqui, ó. Olha a lista de graves erros, descumprindo completamente o contrato. Aí Deus diz: tudo que vocês fazem para eles é um desrespeito a mim. Sabe aquela música, ele não está lá no templo, ele está bem aí do seu lado, ele é o seu próximo, quer amar a Deus, ame o seu próximo, essa música que eu fiz, sabe essa música? Sabe o nosso ensino, que Deus não é da adoração? Tem até uma música que eu fiz da adoração horizontal, porque Deus não é vertical, não se adora olhando para cima, se adora horizontal, sabe? Sabe o primeiro ensino de Jesus, quando Jesus disse assim: quando nós vimos você, sabe, preso, sem o que comer, sem o que beber, Jesus, quando? Não, Senhor, para o Senhor a gente faz tudo, mestre. Aí ele diz: quando você faz a esses pequeninos, a esses pobres desprezados, pequenos para a sociedade, pequenos na pirâmide, pequenos porque eles são os últimos da pirâmide social, quando você faz para eles, faz para mim. Não é assim? Não é esse o entendimento que Yahshua trouxe? Muito bem. Agora veja aqui, ó, em tempo de lei, através do profeta Malaquias, Deus dizendo assim, ó: tudo que vocês fazem para eles é um desrespeito a mim. Aí o texto diz: eu não mudo. Por quê? Porque eu cumpro contratos. E porque poucos no passado foram fiéis aos contratos, eu ainda não destruí vocês. Isso é esplêndido. Olha o que é que Deus está dizendo: eu só não destruo vocês por causa de Moisés, por causa de Levi, por causa de poucos que foram bons, porque senão já tinha destruído vocês. E é por isso que o texto diz: eu não mudo. Ou seja, no sentido de eu honro a minha palavra. Porém, olha isso: quando peço para serem como os fiéis do passado, vocês me perguntam. Quem é que pergunta? Como voltaremos? Isto é, como seremos como Levi? Por acaso roubamos a Deus? Tem como roubar a Deus? Sabe, naquela coisa, Deus é quântica, Deus é tecnologia, Deus é ufologia. Como é que alguém vai roubar Deus? Sim, vocês estão me roubando quando vocês desviam os dízimos e as ofertas dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros pagãos, dos escravos. Vocês me roubam, vocês me desrespeitam. Agora a maldição está sobre vocês, isto é, deram legitimidade para o mal. Porque os sacerdotes e políticos me roubam, agora toda a nação, os cabeças tribais, todos os representantes, todas as tribos vão pagar pelos vossos erros, porque vocês são representantes da sociedade. Olha isso aqui, gente. Esse é o problema de estar numa igreja, numa denominação, numa religião. Se os seus líderes roubam, não fazem o que é para fazer, que é para acabar com a desigualdade social, que é para sair do primeiro contrato porque é falho, que é para ir para o segundo contrato, que é da graça de Jesus. Se eles erram, você que está indo na igreja, erra junto com eles. E vai sofrer junto com eles. Se você coloca um representante social, que é um político, e ele erra e não faz o que é para fazer, você paga, porque você colocou o representante lá, você está debaixo daquela sociedade. Querendo você ou não, é assim que a sociedade funciona. Tanto é que Deus vai dizer aqui, ó: se 10% de tudo que a terra produziu estivesse nas câmaras, nos depósitos do templo, ninguém seria explorado. Interessante que o templo tinha câmaras e câmaras de ação social para guardar, olha, celeiros e celeiros de dízimos, que é o produto da terra que nunca foi dinheiro, para matar a fome, para matar a sede, para matar o frio.
O interessante é que os templos de hoje não tem uma câmara, mas não tem uma câmara de 2x2, de 4x4, com dízimos. O cofre tem. Nem para servir o primeiro contrato eles prestam. Se 10% de tudo, como eu ensinei, Marcel, que a terra produziu, estivesse no depósito do templo, ninguém seria explorado, não havia miséria e pobreza no meu povo. Pois se estivessem cumprindo o contrato com a separação honesta dos recursos, vocês, sacerdotes, poderiam orar e dizer: agora cumpra a sua parte, Senhor. Agora você entende o que é que esses desgraçados fazem com as pessoas quando dizem: dê o dízimo e depois faça a prova de Deus, como se Deus pudesse ser provado por criatura. Como é que criaturinha vai crivar o crivador? Vai provar Deus. Dê o dízimo e prove a Deus. Faça a prova de mim, diz o Senhor. Deus mesmo está te dando essa autoridade. Faça a prova dele. Determine. Aí vem o determinismo. Senhor, eu não aceito. Eu não aceito. Isso que está acontecendo comigo, eu não aceito. Está aqui, eu dei, eu fiz, eu não aceito, determino. Você está vendo? Isso é sério, são milhões e 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 milhões de pessoas nisso aqui, ó. Quando na verdade o texto original, o que é que Deus está falando? Olha só o entendimento. Se vocês fizessem o que é para fazer, erradicando a miséria, a desigualdade social não houvesse no meio de vocês, vocês podiam olhar para mim e dizer, chorando, lamentando, do jeito que quiserem, podiam olhar para mim e dizer: Senhor, fizemos nossa parte no contrato, aqui ó, não tem mais miséria, não tem mais pobreza, faça a tua parte agora. Deus está dizendo, olha, Deus está dando aqui a senha, o segredo de como é que ele interfere. Quer que eu interfira? Acabe com a desigualdade social na terra. Se acabar, eu venho e interfiro. Aí deixa comigo. Tá vendo? Aí sim você teria autoridade, para chegar e dizer: eu não aceito essa situação. Que coisa triste é ter alguém agora, né? De joelho no sofá, dentro do carro chorando: eu não aceito, Senhor, não aceito. Achando que a Bíblia é caixinha de promessa individual. Que grande engano. Nem precisava. Olha o que Deus disse. Nem precisava dizer, nem ia dar tempo de você dizer: Senhor, agora é contigo. Nem precisava, porque eu cumpro minha parte. Se fosse assim, as janelas com portas dos céus derramariam bênçãos, literalmente, e a terra produziria tanto que nem teria onde guardar tanto alimento. Se vocês fossem honestos na divisão social do dinheiro e das riquezas, eu interferiria para que nenhuma praga atingisse as plantações. E é aqui que está o maldito devorador. Que a Rose Nascimento vai cantar lá, o devorador. Pastores, padres, alguns, não são todos, menos. Meu Deus, milhões nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Coreia do Sul. Meu Deus, não sei o que está acontecendo com o Japão, que agora até no Japão, no Brasil, os pastores vão usar esses textos. O devorador, olha só o que o texto está dizendo: não haverá pragas na plantação,
se vocês usarem ela para erradicar a fome. Meu Deus. Você está vendo? Aí vem o desgraçado e diz, criminoso, charlatão, desgraçado, esse é o falso profeta, não sou eu que sou o falso profeta, porque tenho pirâmides aqui, ou cabecinha fraca. Aí vem o desgraçado e diz o quê? Esse demônio terrível, esse príncipe dos demônios chamado devorador, só se repreende dando dízimo. Olha isso, gente. Mas o dízimo é para quem? E é o quê? E é quando? E é qual o contrato? E é qual o destinatário? Aí a CCB, Testemunho de Jeová, está me assistindo agora dizendo, mas lá na nossa igreja não tem dízimo. Não tem dízimo, tem sacerdócio, anciões, tem templo. Tem a concepção machista, legalista, que até véu literalmente tem aí nessa desgraça. Aí Deus diz, mas como me roubam ao roubar dos pobres, as pragas estarão aí, as crises financeiras, esse é o devorador, escreva aí, devorador, é a praga que vai chegar e dar prejuízo, que vai trazer o quê? Crise financeira. E aí vocês oram para mim, o Criador não responde, não nos livrou desse prejuízo, mesmo sendo nós fiéis. E ainda dizem, que vantagem tem nós sermos tão devotos assim? Porque veja lá, os que não obedecem à lei, à Bíblia, estão prósperos e nós não. Tem hora que dá uma crise, né? O evangélico, ele tem um ciclo de crises. Quando ele faz alguma coisa para Deus, com muita dificuldade e interesse, logo em seguida ele, Senhor, agora eu não aceito esse mal. Eu faço prova de ti, eu determino. Aí as coisas não dão certo, se frustram. E ele, Senhor, por que me abandonaste? Por que demoras em responder? Olha lá, os que não dão nada para ti estão prósperos. E eu que dou tudo estou aqui, Senhor. É o ciclo do crente, do religioso. Está vendo? Que tristeza. Mas eu bem sei os que realmente me temem, e no dia que eu interferir, os sinceros serão o meu tesouro pessoal. Olha isso. Esses entre vocês que realmente ajudam os pobres e cumprem o contrato serão exaltados. E é aqui, pasmem. Não, eu não sei nem para onde ir, né? Você acredita que as denominações CCB, Assembleia de Deus, Deus e Amor, usavam esse texto do último versículo de Malaquias para dizer que a mulher tem que usar roupa diferente de homem, e o homem usar roupa diferente de mulher? Você acredita? Porque nos últimos dias, diz Deus, vereis outra vez a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Sendo que o texto está falando aqui, ó, o fechamento. Deus está dizendo assim, ó, esses entre vocês que realmente ajudam os pobres, esses, porque, gente, não sei se vocês prestaram atenção, mas por mais desgraçado que o tempo fosse de corrupção, Deus disse assim, tem sábios entre vocês que estão calados, tem gente que fala a verdade e é perseguido, esses. Então você viu? Agora eu queria que a Camila aumentasse esse som de fundo para chamar a atenção. O microfone está fazendo um barulho aqui que deve ser do devorador. Aumenta aí. Escuta uma coisa. Sabe o que é que Deus está falando? Gente, é Deus. Deus na tua Bíblia. Dá um zoom. Sabe o que é que Deus está dizendo? Sabe o que é que Deus está dizendo?
Meu Deus, gente. Deus está falando que naqueles dias estava tudo corrompido, mas tinha um povo não, poucas pessoas que ele diz assim, ó, tem sábios entre vocês calados para não ser perseguido, para não morrer. Tem gente prudente calada. Tá entendendo? Olha isso. E ele diz mais. Tem alguns que falam a verdade e são perseguidos. Tá aí no texto. Ele está falando de dois grupos. Um que abriu a boca e se calou. Não, um que abriu a boca e foi perseguido, e o outro que prefere não falar por prudência para não ser perseguido. Poucas pessoas naquele tempo. E é essas poucas pessoas que ele termina o texto dizendo assim, ó, ele começa a falar dessas pessoas lá em Malaquias 2. Aí no finalzinho do 3, é no finalzinho do 3 que ele diz assim: mas eu bem sei os que realmente me temem. Eu pergunto a vocês, Daniel, pergunto a vocês, quem são esses que hoje são sábios, prudentes, que falam a verdade em tempos de grande corrupção sistêmica e que não aceitam a corrupção dos sacerdotes, que não aceitam a corrupção do templo? E ele diz, Deus está dizendo, eu sei quem são. E no dia que eu interferir, os sinceros serão meu tesouro pessoal. Meu Deus, olha só, ele está dizendo que essas pessoas daquele tempo, seriam o seu tesouro pessoal. Você está vendo? Pessoas que não aceitam a corrupção religiosa, política, são tesouro pessoal de Deus. Você está entendendo ou não? Pelo amor de Deus, onde é que tem alguém entendendo? Será que tem alguém aonde? Onde, pelo amor de Deus? Que eu olho para esse chat, eu olho para os meus alunos que estão aqui, fico procurando. Esse chat aí, pelo amor de Deus. Estou tentando entender, cadê alguém? Ah, a Jane está entendendo, ali não está entendendo, entendeu nada, não merece nem estar aqui, não merece nem entender, não sei nem o que está fazendo aqui. Isso aqui é ouro para ti, você não entende? Olha lá, opa, a Ruth está entendendo. Gente, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, ó. Esses entre vocês que realmente ajudam os pobres e cumprem o contrato serão exaltados. E todos verão a grande diferença entre os que são e os que não são, os que são verdadeiros e os que são falsos. Gente, esse famigerado versículo, e verão outra vez a diferença entre os que são e os que não são, os que servem e os que não servem, está num contexto de pouquíssimas pessoas nos dias de Malaquias. Eu vou explicar para você o que é Malaquias. Isso aqui que eu estou falando, Dani e Bruno depois tem que transcrever para a terceira edição, essa parte aqui. Vê. Malaquias, eu tenho até um documento que está dentro do aplicativo X explicando tudo isso. Malaquias é o profeta levantado nos dias da primeira leva de Zorobabel, na primeira saída do cativeiro de 70 anos babilônico, quando eles conseguiram se libertar, que eles vieram, liderados por Zorobabel, e que reconstruíram o templo logo depois que se estabeleceram como nação, em vez de ter aprendido o que passaram naquele desgraçado cativeiro de 70 anos, logo depois mal chegaram e já estavam como uma sociedade organizada corrupta. Não aprenderam nada. E aí Deus fala através de Malaquias para que eles se arrependam, porque senão destruiria eles novamente, levaria eles presos novamente. Eles se esqueceram.
Gente, pelo santo amor de Deus. São pouquíssimas pessoas naqueles dias. E é dentro desse contexto, aqui é hermenêutica e hermenêutica original, que ele está dizendo, outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. É essa diferença, é esse espírito dessa diferença que um ex deve ser, e que a maior parte de vocês que estão me ouvindo não são. É essa diferença que nós deveríamos ser e fazer. Então, só depois disso é que começa Malaquias 4. O dia do juízo virá queimando como uma fornalha, ardendo. Todos os sacerdotes egoístas e todos os líderes corruptos do meu povo serão queimados como a palha. Veja, esse é o batismo de fogo pregado por quem? Por João Batista. Veja que João Batista prega exatamente esse texto. Nem raiz, nem galho algum sobrará. E em seguida vem Jesus com o mesmo texto. Mas para os verdadeiros que procuraram cumprir o meu contrato, eu serei o sol da justiça. Ou seja, na visão de Deus, as pessoas que fazem o que é certo são como um sol. Tem muita gente que fala por aí, sol da justiça, só tem música sol da justiça, Jesus é o sol da justiça. Os maçons até usam o sol para dizer que Jesus é o sol da justiça, quer dizer, não só por isso, mas, enfim, na aplicação crística. E não é isso, porque o texto todo de Malaquias está dizendo que o povo que faz o que é certo é o sol. E porque quem faz o que é certo é como o sol, então ele também é como o sol para essas pessoas. Mas primeiro o povo é. E o mais incrível é que ele vai dizer assim, ó, vocês pularão como animais felizes primeiro. Sabe quando você solta bezerros? Solta um animal preso, ele sai feliz, pulando, 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 pulando. Só que em seguida vão esmagar os sacerdotes falsos. Imagina, Deus está falando que nós vamos ser libertos no reino. A gente está preso, não está? No delta. Tempo, espaço e matéria. Nesse domo. A gente está preso aqui nesse show de Truman, essa desgraça. Quando a gente sair do crivo e vencer o crivo, a gente vai sair pulando. Mas vai pular tanto que vai pisar em cima dos sacerdotes e esmagá-los. Aí diz o Criador, que serão como pó sob as solas dos seus pés no dia que eu voltar a interferir. Não esqueçam de honrar todas as palavras do contrato. Agora, para você entender, antes do fim do primeiro contrato e do segundo, enviarei o profeta Elias antes do terrível dia, o chamado terrível dia do Senhor. Quem é que vem antes? Como último aviso, o espírito do profeta Elias. E ele vai exortar para que os pais e os filhos se amem, para consertar as gerações. Do contrário, olha só, se não ouvirem, eu virei como o mal sobre a terra. Deus é bom, Deus é mau. Essa é a dualidade real. E essa é a trilogia dos profetas original, para você entender quem eram os profetas e para quem eles falavam. Revelarem. Veja, o Apocalipse Ouroboros de novo. O espírito de Elias esteve em João Batista, perguntaram, ele já veio? Ele vai vir? O que Jesus respondeu? Ele já veio. João Batista. Veja, o espírito de Elias em João Batista. Porém, João Batista volta de novo. Ou seja, o espírito de Elias e João Batista voltam em Apocalipse 11. E Yohanan disse lá sobre as duas testemunhas. E isso é nos nossos dias. Agora, na nossa geração. Provavelmente nessa década que vai começar agora. No dia 1º de janeiro de 2021. Quer dizer, nos nossos dias, em breve, as duas testemunhas. É um apocalipse ouroboros, queridos. Porque primeiro veio o espírito de Elias encarnado num homem chamado João Batista, que preparou o caminho e que agiu como anjo do concerto. Mas agora, depois, aliás, ele preparou para Jesus vir.
e fazer a purificação do templo. E é em João 3 que eu citei que ele expulsa os cambistas do templo, fazendo a purificação do quê? Dos sacerdotes. Aquele momento que Jesus vem e expulsa os vendilhões do templo, é esse momento aqui. É o cumprimento desse texto aqui. Quer dizer, se Jesus foi lá expulsar os cambistas, ele não foi descontrolado, desequilibrado, como alguns dizem. Ele foi para cumprir esse texto. Só que se Jesus foi para cumprir esse texto, aí você entende a visão que Jesus tinha sobre dízimo. Vocês não entenderam? Eu estou falando para vocês estão me olhando assim com uma carinha assim que não entenderam. Vou falar de novo. Se Jesus em João 3 veio cumprir Malaquias 3 e 4 junto com João Batista, e tanto é que quando ele faz isso, ele cita esse texto, fica claro, meus queridos alunos, que o quê? O que Jesus pensava sobre dízimo, sobre sacerdócio, sobre templo, sobre ritual, sobre oferta, fica claro. Isso significa que você está mais do que no caminho certo, completamente certo. Isso significa que você devia estar em lágrimas dizendo, no meio de toda a corrupção, eu estou no melhor lugar que poderia estar alguém hoje. Nós estamos na melhor consciência, no melhor entendimento, no lugar mais certo, mais protegido do engano. Você devia ter orgulho nesse momento, se você conseguiu entender o que eu disse agora. Porque Jesus, ao fazer aquilo, você entende o texto todo, original, escrutínio, Malaquias 1, 2, 3 e 4. Para quem? Qual é a visão de Deus sobre eles? E aí você vê que nos dias de Jesus a corrupção sistêmica era igual, a mesma. Sabe o que é 500 anos depois a mesma coisa? E ainda mais grave? Meu Deus, isso é extraordinário. E o que eu tenho para dizer para vocês é: quem é neste mundo que conhece Amós 5, Isaías 58, Malaquias 3 original, e quem é neste mundo que realmente entendeu os 4 capítulos de Malaquias? Você está vendo que só Malaquias original já era para ser o suficiente para tirar todas as pessoas do sistema. Só Malaquias. O texto do dízimo, o capítulo do dízimo, o livro do dízimo, gente. Como é que pode? Está ali na cara deles. Me lembro quando eu cheguei para as minhas tias missionárias e pastores da família, e fui explicar esse texto há uns 7 anos atrás, e eles, primeira coisa que eles falaram, mas Malaquias 3:10. Falei, caramba. Vocês querem ler comigo? Não, eu expliquei versículo por versículo. Quando terminou tudo, eles ficaram assim. Na época, quem tem 7, 8 anos de ex, 9 anos, deve lembrar, porque eu filmei isso, eu postei esse vídeo. Minha família toda, assim, ó, 10, 12 pessoas, só pastores, só gente. Foi uma oportunidade única que eu tive. Expliquei versículo por versículo, depois expliquei tudo, eles... Aí tem uma tia lá que é muito devota, olhou para o filho dela que é pastor e começou a fazer assim. Ela estava falando com o nariz, eu interpretei, Deus me deu na hora a interpretação do que o nariz dela dizia. O nariz dizia, filho, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, com a tua sabedoria, você é o pastor, fala, desmascara ele, diz para ele que ele está errado, faz alguma coisa, filho. Mas o filho que é pastor olhou e falou, tem muita coisa errada mesmo. Aí a gente tomou café. Aí um dos principais lá disse, o importante é que Jesus, nós estamos escrevendo uma linda história, porque o importante é que isso daí é só o ex, né? O importante é que nós estamos
Como é que é? Não, o importante é que Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, blá 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 blá. Como diz, tá cheio de dinheiro na igreja, mas só que de lá para cá a família toda tá lá. Filha que casou errado, adultério, enganação, engodo, violência, mentira, depressão. Tem uns 3 da família, tudo em depressão. Outros foram expulsos da igreja, outros só problema. Aí agora que eles estão dizendo, puxa, vou dar umas assistidas no Aquel. Né? Estão me assistindo aí? Então, gente, é uma oportunidade única essa terceira edição da Bíblia e essas trilogias para mostrar para as pessoas e libertá-las. É ou não é? E para terminar, a Camila vai cantar para nós. O que a Camila separou para nós? Canta com ela aí. Abre lá. Não abriu. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. Boa noite.